Saudações, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Sente-se confortavelmente, se possível use fones de ouvido, pois eu vou contar mais uma história sinistra ao som de chuva para vocês. Aproveite e se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like. Se você fizer isso, eu prometo que o lobisomem não vai roubar suas galinhas de madrugada. Brincadeiras à parte, tá na hora de falar sério, pois eu trago 2 relatos para vocês. Olá a todos, nesse relato eu não irei revelar o meu verdadeiro nome. Vou me identificar nesse relato como Jéssica. E venho contar algo que aconteceu comigo em 2017 na cidade de Bombinhas, em Santa Catarina. Naquele ano, eu e o meu companheiro, que aqui vou chamá-lo de Nathan, já estávamos em nosso 4º ano de namoro. O Nathan já morava sozinho e trabalhava em uma empresa na parte de TI. Tinha um bom salário e queria que nós morássemos juntos e talvez até construir uma família. Eu trabalhava naquela época em um call center e ainda morava na casa dos meus pais. Tanto eu como o Nathan morávamos longe do centro da cidade, onde nós trabalhávamos e também onde eu fazia a minha faculdade de letras. A minha irmã mais velha, que vou chamá-la aqui de Tamires, morava um pouco mais perto do centro. Ela já era casada e tinha 2 filhos. Ela mandou uma mensagem para mim de que havia encontrado uma kitnet que estava para alugar e que poderia ser perfeita para mim e o Nathan, pois era no centro da cidade. Eu verifiquei o endereço e me dei conta que essa kitnet ficava bem perto de onde eu trabalhava. Para o Nathan nem tanto, mas ainda assim ele iria economizar uns 30 minutos para chegar no seu trabalho. Eu pedi a ele que alugássemos o local, pois era perfeito para nós dois. Porém, algo estranho iria acontecer e mudaria a minha vida para sempre. Falamos com a dona da kitnet e logo na semana seguinte, nós nos mudamos. O Nathan ficou feliz de estarmos morando junto. Apesar do aluguel da kitnet ser um pouco mais caro, estavam em uma localização muito boa. A minha irmã às vezes ia lá me visitar com os meus sobrinhos. Eu trabalhava pela manhã e chegava em casa de noite, pois depois do trabalho eu ia para a faculdade. Havia umas noites que eu acordava de madrugada para ir ao banheiro, e em uma dessas noites eu vi algo que me deixou confusa. A TV havia ligado sozinha. De princípio eu achei que talvez fosse o Nathan, que a tinha esquecido ligada. Mas eu não me lembro de ter visto a TV ligada quando eu passei para ir ao banheiro. Achei aquilo muito estranho, mas logo eu voltei para a cama dormir. Porém, houve uma tarde que eu não fui para a faculdade, e eu estava sozinha. O Nathan chegava às 7 horas da noite. Naquela tarde, eu tinha a sensação de que eu não estava sozinha naquela casa. Era algo que eu não conseguia explicar, mas por alguma razão, pela primeira vez, após 2 meses morando naquele lugar, eu passei a sentir isso, como se alguém estivesse me observando. Naquela mesma tarde, para o meu alívio, minha irmã veio me visitar e ficamos conversando a tarde inteira e com o passar do tempo, já era noite e o Nathan chegou do trabalho. A minha irmã, vendo que eu não estava mais só, decidiu ir embora. Eu lembro que eu fui para a cama e fiquei vendo Netflix no meu tablet. Naquele dia estava fazendo bastante frio. Eu estava debaixo dos cobertores. O Nathan disse que queria comprar uma pizza. Eu me lembro que ele foi para o banheiro. Eu estava totalmente debaixo dos cobertores, distraída vendo séries, quando eu sinto o Nathan deitando ao meu lado. Ele começou a acariciar minhas pernas até chegar em minhas nádegas. Porém, eu não estava vendo ele fazendo aquilo, porque eu estava totalmente coberta. Foi nesse momento que algo aconteceu que me fez sentir pavor e uma angústia terrível. E até hoje é difícil relatar isso. Eu escuto a voz do Nathan, só que vinha de dentro do banheiro. Ele perguntava que pizza eu queria. O meu coração acelerou, pois havia uma pessoa ali na cama comigo, me acariciando, e não era o Nathan. No susto, eu tirei o cobertor para ver quem estava ali ao meu lado, mas não havia ninguém. Aquele sentimento de confusão, medo
Me fizeram saltar da cama e acender a luz. Eu perguntei para o Nathan se ele tinha ido deitar comigo na cama, mas ele disse que entrou no banheiro assim que ele chegou e cumprimentou a minha irmã e falou comigo. Se ele estivesse ali na cama, com certeza a cama estaria molhada, mas simplesmente não havia ninguém ali do meu lado. Eu comecei a chorar e pedi ao Nathan que saísse do banheiro. Eu disse a ele que alguém havia se deitado ao meu lado, mas quando eu fui ver não era ninguém. Ele até chegou a verificar debaixo da cama, mas não viu ninguém. Desde que eu passei por aquela experiência, eu passei a sentir que eu não estava segura naquele local. Eu não consegui dormir por várias noites. Às vezes, quando eu chegava da faculdade, se eu visse que o meu namorado não tivesse chegado em casa ainda, eu ia para a casa da minha irmã, mas eu não ficava sozinha naquela kitnet de jeito nenhum. Eu comentei esse fato somente com o Nathan, apesar de que ele estava incrédulo do que eu relatei para ele. Eu comecei a buscar na internet se outras pessoas passaram pela experiência que eu passei, mas não encontrei nada parecido. Por isso, resolvi compartilhar isso aqui no canal e peço que, se você conhece alguém que passou por algo similar ao que eu vivi, por favor, comente nesse vídeo. Depois de muito pesquisar, eu soube que antes de ser construída aquela kitnet em que morávamos, quando ainda era um terreno baldio, um homem foi morto naquele lugar e diziam que ele era um estuprador e que foi morto após ser flagrado violentando uma mulher. Aquilo para mim foi a gota d'água. Quem me contou isso foi um dos comerciantes que morava próximo daquela kitnet, e ele disse que por essa razão aquela kitnet ficava quase sempre vazia, pois todos que alugavam aquele lugar relatavam ver coisas estranhas, como vultos, panelas caindo no chão sem nenhuma explicação, entre outras coisas. Eu decidi que não queria mais viver naquele local. Eu disse ao Nathan que eu queria ir embora daquele lugar. O Nathan não entendia o motivo de eu querer sair daquele lugar tão bom, mas eu fui bem incisiva com ele e disse que ou a gente se mudava ou eu iria voltar para a casa dos meus pais. O Nathan ficou meio chateado, mas cedeu. Nós começamos a buscar outros locais para alugar e encontramos uma outra kitnet, porém ficava longe de onde eu trabalhava. Eu teria que pegar ônibus novamente todos os dias para ir para o trabalho, mas eu estaria mais tranquila do que ter que passar por aquela experiência bizarra de novo, ou talvez algo pior. Foi uma experiência que eu nunca imaginei que iria passar em minha vida, ainda mais com algo de outro mundo, mas de uma maneira tão real. Eu acredito que o espírito daquele delinquente ainda permanece naquele lugar e com certeza tenta fazer coisas não muito boas com as pessoas que moram ali. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite. Boa noite. Sou Luiz e já contei alguns relatos aqui no canal. No ano de 1989, eu e os meus irmãos íamos tomar banho no rio escondido dos meus pais. O motivo da proibição foi que em 1981 eu quase morri afogado nesse mesmo rio. Meu pai já nos levava para nos divertirmos, mas como eu era muito pequeno, eu apenas ficava na margem. Eu só entrava na água acompanhado de um adulto, mas nesse dia eu pulei e foi o primo da minha mãe que me salvou. Meu pai estava ensinando os meus irmãos mais velhos a nadar. E com esse acontecimento, meu pai ficou traumatizado e proibiu a gente de tomar banho naquele rio. Ele temia que poderia acontecer alguma tragédia. Porém, passaram-se os anos. Eu e os meus irmãos e minhas irmãs esperávamos o meu pai ir para a cidade que eu moro atualmente hoje em dia, e de lá ele só voltava à noite devido ao horário dos ônibus. Nós aproveitávamos e íamos para o rio. Mas a minha mãe já havia descoberto, porém ela não brigava, ela só pedia para tomarmos muito cuidado. Teve um certo dia que meu pai precisou ir na cidade, na casa de um tio, e era uma dita sexta-feira santa, e minha mãe já tinha nos avisado para não irmos para o rio naquele dia, e ter um pouco de respeito, pois era um dia santo. Mas
como éramos adolescentes e teimosos, eu, meus irmãos, meus primos, não demos ouvidos aos conselhos da minha mãe e descemos para o rio. Faltava poucos metros para chegar quando algo sinistro aconteceu, e até hoje eu não consigo me esquecer. Um cachorro negro, com um olhar vazio e tenebroso, de porte grande, do tamanho de um pastor alemão, apareceu do nada e ficou no meio da estrada, olhando para nós e rosnando por alguns segundos. Depois se virou em direção a um barranco bem alto na beira da estrada. Na verdade, era quase um paredão impossível daquele animal subir. Nós ficávamos apavorados e paralisados, mas ao mesmo tempo curiosos para saber por onde ele iria. Mas logo vimos que aquele era um local muito alto e não tinha como aquele cão subir. Foi aí que algo mais tenebroso ainda aconteceu. O suposto animal sumiu na nossa frente, como fumaça. Simplesmente se evaporou. Naquele momento nos demos conta de que era algo sobrenatural. Todos corremos e, quando chegamos em casa, minha mãe me deu uma bronca por não termos ouvido o que ela disse. Até hoje não sabemos o que era aquilo, se era uma assombração ou algum tipo de aviso. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Boa noite.